chegou o domingo, dia de cultuar ao nosso Deus. E aí, tá aí junto com a família? Feliz? Bem, vou contar a nossa história de hoje. Nós vamos dar continuidade à história do Marciano e da Mena. Só que agora tem uma nova personagem, a Isa. A Isa, ela vai ter que decifrar um enigma, conforme eu disse pra vocês. Só que antes de contar a história, eu vou explicar pra vocês o que significa um enigma, né? Pra você não ficar pensando assim, bem, ai meu Deus, o que é um enigma? Não, eu vou explicar pra vocês. Mas antes de tudo, a perguntinha básica, aquela que não quer calar. Palavra de Deus, tá com vocês? A minha tá comigo. Bem, se não tiver, eu vou contar de 1 até 3. Pra você ir lá correndo e buscar a Bíblia. Eu vou fingir que eu nem tô vendo que você foi lá correndo buscar a Bíblia. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto, foi. Não espero mais. Então, hoje, o texto base da nossa história está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Pede aí o papai e a mamãe, se tiver dificuldade para achar, para abrir para vocês. Antes de eu contar a nossa história, de eu explicar para vocês o que é um enigma, bem, nós vamos fazer o quê? Orar, é claro. Vamos agradecer ao nosso Deus por esse culto. Senhor, obrigada por esse culto que irá se iniciar. É para honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor. Esse culto que irá abordar o assunto que fala a respeito da Tua palavra, da importância da Tua palavra na vida desses pequeninos, Senhor. E da importância dos pais que instruem os seus filhos no caminho da verdade. Abençoa cada família, a vida de cada criança, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu prometi para vocês que antes de contar a história, eu tenho que explicar o que é um enigma, né? Bem, o enigma, ele é uma coisa que, no começo, ele é um pouco difícil de entender. Aí você vai perguntar, mas como assim, tia Lorena? Continua difícil. Bem, eu sei, continua difícil, né? É só falar que é uma coisa difícil de entender, até agora não desenvolvi. Para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo. Vocês estão lá na escola, aí a professora começa a explicar a matéria. Aí você fica assim, olhando, ela explicou, mas aí você não entendeu nada. Aí você, com muita vergonha, olha para um lado, olha para o outro, e aí timidamente, sabe o que é, professora? É que eu não entendi o que a senhora explicou. A senhora pode explicar de novo? Aí a professora, claro, eu vou explicar de novo, só que de uma forma diferente, para que dessa forma você consiga entender. Assim o enigma, num primeiro momento, ele é uma coisa difícil de decifrar. Mas aí depois, vai se dando as dicas, vão se passando informações, e aí vai ficando mais fácil. Aí você começa a puxar pela memória e lembrar. Eu acho que eu consigo decifrar, eu acho que eu sou capaz. Vai ser isso que vai acontecer com a Isa. Nossa história começa assim. A Isa, muito triste, porque o que acontece? Ela tem que ficar em casa, né? Lembra que o Marciano e a Mena descobriram a ameaça desse vírus? E aí o que era necessário? Ficar em casa, né? Muito parecido com o que nós estamos passando hoje em dia, né? De ter que ficar em casa, lavar as mãos, tudo aquilo que eu já disse no culto anterior. Então, a Isa tá passando pelo mesmo. E como já se passaram alguns meses, a Isa tá sentindo falta de ir à escola pessoalmente, porque, assim, igual a vocês, né? Ela tá tendo aquela tal da aula online pelo computador ou pelo celular. Tá dessa forma também. Ela não pode ir ao shopping, não tá podendo ir pessoalmente à igreja. Tudo muito parecido, igualzinho que nós estamos passando. Então, a nossa história começa com a Isa muito triste. E aí ela vai falar o seguinte: nada pra fazer, não podemos sair de casa. Já arrumei meu quarto, fiz a lição de casa. E agora? O que vou fazer? Aí ela dá aquele gritão que vocês dão, sabem? Mãe! Aí a mãe pergunta, oi? O que houve, Isa? Aí o que ela responde? Nada não. Aí a mãe pergunta, por que você me chamou então? Eu estava ocupada. Aí ela diz assim, sabe o que é, mãe? Eu não tenho nada pra fazer. Aí a mãe falou assim, bem, eu vi que você já fez todas as tarefas do dia. Aí ela dá um elogio, está de parabéns. Aí a Isa pergunta, e agora? O que eu vou fazer? Aí a Mena diz assim, tive uma ideia, vou falar com seu pai e já volto. Aí a Isa diz assim, ok, mamãe.
Aí a Mena vai falar com o Marciano, porque ela ficou preocupada, né? Porque ela viu que a filha estava tristinha, né? Com essa situação de não poder sair de casa. Aí ela diz assim: Marciano, nossa filha está triste. Precisamos fazer algo por ela. Aí o Marciano diz assim: com certeza, Mena. E aí o Marciano tem uma ideia. E aí ele pergunta pra Mena: o que acha de fazermos um enigma para ela decifrar? Aí a Mena diz: é uma ótima ideia. Aí a Mena vai volta no quarto da Isa e diz assim: Isa, minha filha, eu e seu pai tivemos uma ideia. Temos certeza. Aí o Marciano diz assim: temos certeza que você vai adorar. Aí ele diz: hoje você desvendará um enigma. Aí a mãe diz assim: será uma investigadora, como nós. Aí a Isa diz assim: ok. Aí a Mena lança o enigma para a filha decifrar. O enigma é o seguinte. Aí a Mena diz assim: o enigma é: eu sou e serei eternamente. Aí o Marciano pergunta para ela: quem sou eu? Aí a Isa pensa. Ela diz assim: difícil. Pode dar umas dicas? Aí o Marciano pega e diz: primeira dica. Aí a Mena fala: estou sempre ao seu lado. Aí ela pensa e diz: vocês? Pergunta. Aí vão e dão a segunda dica. Aí a Mena diz assim: segunda dica. Aí o Marciano diz: eu te criei. Aí ela permanece com a opinião: ué, foram vocês. E, enfim, a última dica, que o Marciano diz: última dica. Aí ela diz: você é minha filha. E aí a Mena pergunta: quem sou eu? Aí ela diz: são vocês. Eu venci, toda feliz. Bem, só que como vocês dizem, só que não. Vamos ver? E aí o Marciano diz assim: a sua resposta está aí a Mena completa: errada! Aí a Isa fica muito triste, diz assim: poxa. Aí a mãe percebe que a filha está triste e diz assim: vamos te dar uma ajuda. Aí o Marciano diz assim: a resposta para esse enigma está na Bíblia. Aí a Isa pega, puxa pela memória e diz assim: deixa eu pensar. Aí a Mena diz assim: ficou fácil agora? Aí o Marciano, para incentivar, diz assim: tenho certeza que você consegue. Aí ela diz: eu sei a resposta. Aí ela pensa e diz assim: a resposta é Deus. Aí a Mena se levanta, né, super feliz, faz aquela dancinha e diz assim: acertou. Aí o Marciano diz: mandou bem, minha filha. Aí a Isa diz o seguinte: ficou fácil. A palavra de Deus está no meu coração. O Marciano diz: louvado seja Deus. E a Mena completa dizendo: aleluia. Aí ela diz assim para os pais: obrigada por me ensinarem essa palavra. O Marciano diz para ela: você é nosso orgulho. E a Mena completa: te amamos. Bem, esse é o final da nossa história de hoje. E essa história, crianças, nos traz duas lições muito interessantes, um aprendizado. O primeiro, que vocês, filhos, precisam obedecer aos seus pais. Nossa, a Isa deu um exemplo, e que exemplo, hein? Lição de casa pronta, quarto arrumado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês pensarem. E aí, quando o papai e a mamãe falam assim: já guardou o brinquedo? Sai desse celular, menino. Vai fazer a lição de casa. Ou larga esse tablet, para de jogar. O que você faz? Você para, você obedece ou você continua? Não precisa me responder, só pensa. Segundo, e o principal, e que tem a ver com o nosso versículo de hoje. A Isa agradeceu aos pais pelo quê? Por eles ensinarem a palavra de Deus para ela. E por que ela conseguiu decifrar o enigma quando os pais falaram que estava na Bíblia? Porque a palavra de Deus estava onde? No coração dela. Muito importante é os pais instruírem também e ensinarem aos seus filhos. Essa é a importância da palavra de Deus. E o versículo de Mateus diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, crianças, tenham sempre essa palavra no coração.
No começo ficou difícil para Isa decifrar, né? Afinal de contas, olha só o que eles falaram. Dava até para confundir, né? Por isso que um enigma é tão difícil. Quem tá sempre do lado de vocês? Os pais. Quem cria vocês? Os pais. E é óbvio, né? Quando se tem pai e a mãe, vocês são filhos. Mas sabe, antes de vocês terem esses pais, existe um Deus que criou vocês, que tá sempre do lado de vocês e que é pai de vocês. Então, por isso, vocês são filhos. Que o Senhor Jesus possa estar com vocês e com a família de vocês, tá bom? É isso. Essa foi a palavra de hoje. Eu vou fazer a oração para encerrar e depois eu vou dizer a respeito da confirmação do versículo para vocês memorizarem, guardarem bem aqui e aqui no coração de vocês e sobre a música que será cantada no final, tá bom? Obrigada, Senhor, por esse culto. Obrigada por essa palavra. Que ela seja guardada no coração, como diz o salmista. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Obrigada por cada família, por cada criança, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, agora que eu encerrei a oração, eu vou falar para vocês. Temos 2 participações especiais, da Isabelle e da Laurinha. Bem, estão curiosos para ver? Eu também, quero assistir. É isso, até logo, tchau. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para gravar um versículo de Mateus. Olha só, Deus disse assim: céu e terra passarão, e as minhas palavras não passarão. Um beijo, tchau! Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e nada